Olá, bom dia. Para quem vai ver depois, boa tarde, boa noite. Eu trouxe para a gente pensar hoje nos cuidados que nós mulheres precisamos ter conosco. Porque se nós levantarmos o histórico da data, né, todo mundo sabe o que aconteceu, por que aconteceu, por que foi instituído. Mas eu penso que todos os fatos, acontecimentos, eles são muito além de uma data. Um dia, uma data comercial, que se nós prestarmos atenção, todas as nossas datas criadas para homenagens, para lembrar de algum assunto, para despertar um tópico, elas viram comercial. Porque ainda é o que a gente consegue lidar, que é com o material. Mas é exatamente porque nós estamos muito acostumados a lidar com o material que nós precisamos parar um pouquinho e pensar no outro lado. Refletir sobre o que não é material, refletir sobre o que é abstrato, o que é emoção, o que é sentimento, o que é concreto, o que é palpável, o que não é. O que para muita gente não é mensurável, mas hoje nós sabemos que as emoções, os sentimentos, eles têm sim como ser mensurados, eles têm uma manifestação muito real. Então é sobre isso que eu pensei em conversarmos hoje. Porque os cuidados necessários nós já sabemos bem sedimentados, né? Os exames de rotina, os cuidados com a beleza física, os cuidados com os cabelos, com a pele. Então isso a gente já sabe. Só que nós estamos presenciando, vivenciando, experienciando alguns fatores e algumas questões bastante interessantes, que ultrapassa esse aspecto somente físico, externo, e eu acrescento superficial. Porque na verdade acaba sendo isso, né? Não superficial no sentido de ser desnecessário, desvalorizado, mas superficial no sentido de que não se aprofunda, não é uma reflexão necessária. E nós estamos construindo uma sociedade onde nós temos que permanecer no estado constante, representado pela gravura da esquerda. Cabelos arrumados, maquiada, roupa e bolsas, acessórios, de preferência da moda, que é onde eu mostro que eu estou bem, que eu tenho dinheiro, que a minha saúde financeira vai muito bem, obrigado. Quando, na verdade, nós passamos por inúmeras situações que nos leva à gravura da direita, de eu precisar ser acolhida e, ao mesmo tempo, acolher. E a gente vem percebendo um distanciamento cada vez maior, né? Uma lacuna, um hiato, uma ponte cada vez mais distante das realidades que nós vivemos. E nós precisamos resgatar isso de uma forma onde nós precisamos nos manter atentas a nós mesmas. Tanto que é uma data que vem despertando, né, alguns humoristas, e vai perdendo sentido. É um dia que somos cumprimentadas, recebemos presentes, recebemos homenagens, lembrancinhas. Mas vamos parar um pouquinho e vamos pensar como estão as nossas relações sociais, nossas relações familiares, nossas relações trabalhistas e as nossas relações intrapsíquicas. O que é isso? A minha relação comigo. Porque é a partir dela que eu vou percebendo como está o meu externo. E geralmente a gente faz o contrário, né?
Nós deixamos que o externo nos defina o interno. E nós vamos nos perdendo nisso. E nós estamos fazendo isso na idade mais tenra, mais na infância. Nós estamos construindo um mundo feminino onde eu preciso ser forte e bater de frente com o homem, porque eu não posso mais ser aquela donzela, princesinha, mas eu não me preparei para. E refazendo a reflexão, será que eu preciso me preparar para bater de frente com os homens? Porque nós saímos de um extremo para o outro. E nós precisamos rever as nossas ações, atitudes, escolhas. Porque quando nós buscamos ser iguais aos homens, não foi na força física, não foi nos modos mais impulsivos, na natureza mais agressiva. Não foi essa busca que nós fizemos. Foi no sentido de direitos, de acolhimento, de valorização profissional, de valorização financeira. Não foi para a gente concorrer fisicamente. Então cabe aí uma série de avaliações no que nós estamos fazendo hoje. Uma listinha de 7, mas se nós pesquisarmos e formos mais a fundo, vai ter mais coisas para serem feitas. Mas essas coisas para serem feitas, elas precisam ter uma validação interna minha. Eu posso manter minha rotina de exames ginecológicos, cardiológicos, nutricionais, geriatras. Podemos fazer isso o tempo todo. O que é que eu estou fazendo com os resultados que eu estou obtendo das análises laboratoriais? Eu estou cuidando da minha saúde sexual e produtiva. O que eu estou fazendo com isso? Ou eu estou fazendo isso porque alguém disse que é bom para que eu acompanhe o meu declínio físico natural da idade. Eu estou realizando a minha higiene íntima, mas será que a minha higiene mental está acompanhando o mesmo processo? Será que a minha higiene emocional está em dia? Ou eu estou fazendo ela de vez em quando me dá vontade ou quando eu acho que vale a pena? Será que eu estou realmente priorizando uma alimentação saudável, entrando nas dietas por 1 mês, 2 meses ou 45 dias e de repente eu volto a me alimentar com todos os erros possíveis e todos os equívocos imagináveis? Até porque a palavra dieta eu preciso entender para quê. Porque senão eu entro num processo maquinalmente, como a data, né, da comemoração. Aí eu entro num processo e o sistema de saúde acha que precisa fazer todas as mamografias e todas as ultrassons e todos os Papa Nicolau nessa data, ou lá em outubro, quando a gente desperta para a atenção sobre o câncer de mama. Então nós vivemos por períodos, né, por datas, quando na verdade a nossa vida é uma linha, ela é um processo. E nós vamos criando caixinhas para saber como é que nós estamos fazendo. Praticar regularmente uma atividade física. Aí nós encontramos pessoas fazendo uma caminhada sem prestar atenção no caminhar, geralmente conversando o tempo todo. Eu não sei quem vai ouvir essa videoaula depois, mas quando eu estou fazendo uma atividade física, eu estou concentrada nos músculos que estão movimentando. O que esse músculo faz? Eu me interiorizo. Nossa, mas deve ser chato fazer uma aula com você. Da mesma maneira que é muito chato você estar fazendo uma atividade física num barulho que ninguém consegue conectar naquilo que está fazendo. Então hoje tudo nosso é maquinal. Já fez 1 ano que eu fiz exames, então eu vou ter que fazer de novo. Aí eu vou, brigo com o médico que demorou, brigo com o laboratório que eu não estou prestando atenção. Eu não estou refletindo nesses resultados. Aí eu vou para a academia, a minha preocupação é mostrar para o outro que eu estou na academia.
E depois eu me preocupo com a dor que eu vou sentir, porque o músculo entrou num movimento que ele não está acostumado a fazer e ele vai passar por um processo de inflamação. Dores normais para quem está fazendo. E aí eu começo a querer pegar mais peso, aumentar o meu peso. Para que mesmo? Não, porque massa muscular é boa. É boa para quem e para quê? Porque às vezes em nome de uma massa muscular saudável, eu tenho distensões, eu tenho um ódio mortal do professor. Aí eu preciso tirar foto e dizer que eu estou fazendo nas redes sociais. Então, realizar autoexame não pode ser uma coisa mecânica e nem com data marcada. Porque senão eu não estarei cuidando da minha saúde mental. Todos os outros 6 processos, as 6 atividades que eu preciso estar o tempo todo acompanhando, se eu não me despertar para a importância da saúde mental, o que é que eu estou fazendo com esses resultados e o que eu estou fazendo para que esses resultados que não estejam bons melhorem, eu estou agindo como um robô. Aí todo mundo tem medo da inteligência artificial, mas nós estamos lá. Aliás, nem a nossa inteligência está sendo artificial. Nem artificial nossa inteligência está sendo. Nem artificial está sendo a vida que a gente está movimentando. Eu ainda não sei que nome que nós estamos dando para o que nós estamos fazendo. É tudo tão maquinal e tão automático que até a comemoração ficou automática. Por que não posso fazer um almoço, né, agradável e bom fora de uma data comemorativa? Por que eu não posso dar um presente para uma pessoa? Por que eu não posso elogiar? Então, vão se distanciando as relações afetuosas, porque eu passo 364 dias do ano brigando ou desprezando ou ignorando alguém para numa data específica eu dar um presente, oferecer um almoço, um jantar, uma lembrancinha, um abraço, um cumprimento. Então vamos pensar nessas datas, o que a gente está fazendo por nós antes e depois das datas. Então, para a gente começar a falar sobre a saúde integral, nós precisamos lembrar de umas coisas interessantes, né? No tempo da minha avó, pelo menos, né, dentro da minha faixa etária, das avós de quem hoje está com 60, 65, 50, as avós tinham um jeito de cuidar da saúde diferente. Não tinha médicos acessíveis, não tinha postos de saúde, morava-se muito longe dos centros em desenvolvimento. Então tinha algumas coisas que eram prioritárias, que era cuidar bem da gestação, né? Quando as mulheres lá faziam seus testes para perceber, para descobrir a gravidez, o cuidado que se tinha, mas às vezes nem tanto cuidado, porque elas precisavam trabalhar duramente nas roças, nas casas daquela época que não tinham facilidades que nós temos hoje, era tudo muito rústico, mas elas davam conta. Mas muitas vezes morria-se no parto, exatamente por uma falta de estrutura. Pelo que elas tinham, então elas conviviam com aquela natureza rústica que era possível e conviviam daquela forma. Então, morriam-se mulheres e crianças sem saber da causa, em função de uma precariedade e de uma realidade rústica que vivia naquela época. Com o passar, né, dos anos, com o desenvolvimento, com a modernização de algumas relações, com o avanço dos estudos e a abrangência maior dos conhecimentos, começou-se a sair da gestação e do parto para uma saúde integral. E essa saúde integral englobava algumas coisas como rotinas de exame, saúde sexual, higiene íntima, depois que foram surgindo outras preocupações, como a própria atividade física, porque se nós saímos da rotina doméstica, rústica, e começamos a trabalhar, nós modificamos o nosso movimento de corpo. Porque na roça tem-se uma rotina, na cidade, trabalhando, tem-se outra rotina, então nós começamos a adoecer.
Nós começamos a ficar obesas, nós começamos a ter problemas cardíacos, nós começamos a ter problemas de pressão arterial. E então começaram a se preocupar com as atividades físicas. Que aí passou a ser uma outra tarefa que eu tenho que ter tempo, eu tenho que criar uma agenda onde me sobra tempo para isso. Autoexame de mama já está bem para cá, né? Mas aí, o importante disso é que nós fomos nos aprimorando. Aí começaram a preocupar com a questão da saúde da infância. Até agora há pouco eu estava conversando com outras pessoas, né? O quanto nós tínhamos crianças, tínhamos causas de morte desconhecidas, claro, mas nós tínhamos crianças que criavam uma imunidade, uma resistência mais rápido. Até porque tinham menos conhecimentos, menos processo de aproximação com outras pessoas, não existiam aglomerações e as relações eram esparçadas, né? Então você não tinha, e tinha um ar livre para correr, para brincar, para fazer uma série de coisas. Não viviam engaioladas, encaixotadas, né? Então nós tínhamos saúde diferenciada. Mas foram se passando os tempos também, e aí começamos a preocupar com a saúde da infância, tanto para o menino quanto para a menina. Como nós estamos falando aqui das meninas, né? Então, precisa começar a olhar para essa criança desde o parto. Porque se a mãe teve uma saúde precária durante a gestação, a probabilidade dessa criança adquirir algumas doenças, ou até no próprio processo do parto natural, ela ter alguma doença, ela ter algum agravo. Então começa a se preocupar com a promoção de hábitos saudáveis de higiene lá na criancinha. E numa temperatura nossa, né, ambiente que a cada ano ela fica maior, os cuidados com higiene de bebê, elas precisam ser redobradas. Então a gente vai aprimorando o cuidar dessa mulher. Porque querendo ou não querendo, achando que não tem nada a ver, o nosso desenvolvimento psicológico, ele está atrelado ao desenvolvimento físico. Nós somos únicos, nós não desenvolvemos um pedaço para depois desenvolver o outro pedaço. Há momentos que nós vamos ter uma diferença de amadurecimento neurológico, biológico e amadurecimento emocional. Mas nós sempre estaremos com essas duas composições nossas caminhando lado a lado. Elas precisam andar de mãozinhas dadas. Por isso que nós vamos encontrar aquela figurinha que eu gosto muito, que é o coração segurando a mão do cérebro e vice-versa. Essas duas partes precisam estar próximas. De preferência equilibrados. Então é nessa fase que a criança deve ser ensinada sobre a importância dos bons hábitos de higiene, qual é a região íntima, porque é uma região onde tem probabilidade de infecções, de entrada de germes. Então a gente precisa olhar para nós desde pequeninas. Tivemos momentos na história que não era assim, que eram bem diferentes. Mas hoje a gente tem uma possibilidade de ensinar a nossa criança, a nossa menina, a fazer corretamente o que precisa ser feito. Os banhos. Nós vamos encontrar nos nossos atendimentos de estratégia da família muitas condições desfavoráveis para isso. Aí que entra a educação em saúde. Nós vamos encontrar crianças que não tomaram banho para dormir. Muitas vezes até o adulto também. Então esse processo de educação, saúde, ela é constante. Agora, veja bem, se na gestação a mãe não tem um cuidado com a saúde, a sua criança vai provavelmente ter um problema de saúde.
Então, toda família, ela precisa ser orientada para isso. Para que a criança comece a ter uma vida saudável, e isso é promoção à saúde, para que nós tenhamos postos de saúde menos cheios, menos dificuldade de se cuidar, porque nós entramos num processo que nós só procuramos médico quando não tem mais jeito. Às vezes as pessoas dizem, não, vai passar, daqui a pouco passou. Eu costumo dizer que vai passar mesmo, para pior. Tem coisas que não vai passar para ficar livre. Se eu camuflo um sintoma, ele vai me responder com mais força ainda. Porque é o meu corpo gritando. Ele não está falando, ele está gritando que algo não vai bem. Então, muitas vezes nós não sabemos muito o que fazer com as orientações. Com o crescente número de crianças violentadas sexualmente, passou-se a uma discussão tensa sobre orienta, não orienta, educa, não educa sexualmente a criança. O que eu penso é que falta habilidades nossas para essa orientação e para essa educação sexual. Então a gente precisa sempre discutir esses temas para que a gente vá encontrando uma forma adequada para as crianças, para as famílias, para os profissionais que estão em treinamento. Porque muitas crianças às vezes chegam com uma infecção de região íntima em função de abusos, não só de falta de higiene. E muitas vezes nós não sabemos lidar, como fazer isso, porque os nossos fluxos ainda não estão claros. Sempre que possível, nós precisamos discutir o fluxo de atendimento, de encaminhamento, de orientação, para que as pessoas, para que os nossos pacientes, usuários do sistema SUS, também se desenvolvam. Porque quanto mais a comunidade se desenvolve, menos trabalho, menos pressão nós vamos ter. Não menos trabalho no sentido, não estou trabalhando demais, quero trabalhar menos, não é isso. É menos dificuldade para repassar uma orientação. E nós estamos caminhando para um número muito grande de pessoas sem orientação, sem educação no sentido de desenvolver-se adequadamente. Então a nossa caminhada de mulher começa lá na infância, nos primórdios da infância. E aí vem a adolescência, que é a fase que nós achamos o máximo nos tornarmos mulheres. Se a gente teve uma infância esclarecida, ok, a gente consegue chegar bem. Ou mais ou menos, porque o próprio período de amadurecimento emocional, neurológico, biológico, eles passam por uma tormenta. A ponto das pessoas usarem uma palavra triste, aborrecência. Aborrecente não é isso. Não é assim que nós educamos as pessoas. E aí ela ouve isso, ela vai falar isso para o filho e para a filha dela, se ela não tiver no meio do caminho, uma orientação diferente. Porque nós sabemos e nós estudamos depois disso, depois de passar por esse processo, nós ainda estudamos e temos esclarecimento de que é uma transformação muito grande. E quem de nós hoje, já adultos, entrando, caminhando para a terceira idade, não vai trazer lá do seu inconsciente algo que não foi resolvido lá na minha primeira infância e que agora está gritando e pedindo socorro. Então, antes da gente dizer que esse período é aborrecência, vamos lembrar de como nós passamos por esse processo e como nós podemos orientar para que esse processo seja menos doloroso. Nós temos que passar por ele, ou então morremos antes. Mas que a gente passe de uma forma mais clara, menos conturbada. Porque hoje os nossos adolescentes, e principalmente as meninas, estão perdidas. Perdidas no sentido de caminhos mesmo. De quem sou eu? O que esperam de mim? O que eu faço para chegar até lá? Porque nesse momento acontece uma explosão de hormônios, uma explosão na mesma proporção de sentimentos.
ao mesmo tempo de se sentir desejada, sentir-se rejeitada. Essa dicotomia, esses dois extremos, é assustador. Ao mesmo tempo que eu estou me sentindo muito, muito bonita, eu estou me sentindo horrorosa. E se eu não tenho orientação nesse momento, eu vou carregar isso para o resto da minha vida. Eu vou ser um ser feminino infeliz. Independente das minhas escolhas sexuais. Mas mesmo assim, eu ainda vou me sentir feia, desagradável, sem atrativo nenhum, porque nós criamos a indústria da atração externa. Ninguém fala de uma atração interna, amorosa, gentil, cortês, afetuosa, carinhosa, atenciosa. E isso não está no físico. Isso está no emocional equilibrado, num cuidado com a saúde mental desde bebê. Olha uma coisa interessante. O bebê está chorando. Não, deixa ele chorar um pouquinho, ele precisa aprender que eu não estarei presente todo o tempo. Oi. Aí nós carregamos esse sentimento de ser desprezado a vida inteira. Até que eu faça uma terapia e descubra por quê e como eu vou lidar com isso. Porque a dor está lá. Então, esses processos, né, de evolução que nós fomos conquistando faz com que as meninas entrem numa vida sexual ativa muito cedo. E olha que se ela sofreu um abuso na infância, ela já teve a possibilidade de ter uma doença, uma infecção sexualmente transmissível. E aí nós da saúde precisamos nos preparar para tudo isso. E nós não estamos nos preparando, porque nós também carregamos muitas dores, muitos desníveis entre sentimento, emoção e físico, porque a gente foi se esquecendo de se cuidar. Então, a última vez que nós estivemos aqui, nós falamos, se eu não tenho saúde, eu não entrego saúde. Por isso, nossos colegas vão se afastando, e nós temos milhares de pessoas afastadas por atestado médico. Readequação de função, exonerações, sem nem pensar o que vai fazer depois. Então, tudo na nossa vida é planejamento. E nós precisamos, inclusive, ensinar as nossas adolescentes a serem planejadoras. Elas têm que planejar a vida sexual delas, elas têm que planejar a vida amorosa, elas têm que planejar, inclusive, a questão da gravidez. O que acontece? Elas aparecem para nós, quando estão grávidas, lá no grupo de gestantes da unidade de atendimento. Então, muitas vezes nós precisamos atuar constantemente na educação, saúde e desenvolvimento. E na idade adulta? Às vezes nós nos atentamos muito para os nossos resultados de exames laboratoriais, de imagem. E quando algo não vai bem, o nosso emocional causa um tsunami. São as taxas mais elevadas. Aí nós não conseguimos controlar a nossa alimentação para que essas taxas entrem num nível aceitável. Por quê? Eu estou tão ansiosa, tão nervosa, com tanta raiva que eu não consigo controlar a alimentação. Então eu vou me alimentar mais, eu vou alimentar de forma equivocada, eu vou ingerir o que eu não posso, porque eu perco o amor por mim. Porque quando nós recebemos, o resultado de exames que diz que nós não vamos bem, se nós estamos com o nosso auto-amor e autocuidado em dia, ok, eu vou sofrer um pouquinho nas dietas, nas regulações alimentares, mas eu vou me adequar. E se isso não está bem, eu não consigo. É para tirar o açúcar, eu não consigo tirar o açúcar. Diminui o carboidrato, eu não consigo fazer isso. E aí, nós criamos uma bola de neve dentro de nós mesmas.
porque eu não consigo fazer isso, eu fico com raiva de mim, o meu emocional se desequilibra, e aí eu vou comer errado de novo, aí daqui a pouco eu não quero mais fazer os exercícios de atividade física, eu não quero mais me alimentar corretamente, porque eu vou morrer mesmo. Sabe o que aconteceu? O meu processo de ansiedade começou a entrar na depressão. Ah, não vou mexer com isso mais não, vou ficar cuidando de doença não. Eu já ouvi muito isso. Não vou cuidar de doença não. Vou comer o que me der vontade. Só que aí os problemas vão se agravando. Quanto mais o meu problema físico agrava, o meu emocional também vai na mesma proporção ou maior. Então, se eu sei que cuidado com a alimentação e a prática de atividade previne doenças crônicas, eu preciso ter muito claro isso. Mas aí a gente volta numa outra questão bastante interessante, na carga horária que eu me proponho trabalhar e cuidar do outro. Semana passada eu fiz uma reunião com um grupo e nós vamos falar sobre os papéis sociais que nós vamos assumindo. Nós assumimos coisas demais e depois nós não temos como cuidar de nós. Porque se você está numa correria que você tem exatamente 40 minutos para se deslocar do local de um trabalho para o outro, como é que você vai comer adequadamente? Se você fez 40 horas no PSF e se desloca para um plantão noturno, você não vai comer adequadamente. É quase impossível. Por quê? Porque a ansiedade vai fazer com que você coma mais rápido e coma o que tiver disponível. Até porque fazer alimentação saudável dá trabalho. É investimento de tempo, não é só do dinheiro. Se eu vou cozinhar um arroz integral, o tempo investido nele de cozimento é maior do que o arroz branco. Se eu vou preparar uma salada, o tempo investido é maior porque eu tenho mais coisas para lavar, para higienizar, para picar, para preparar. É mais fácil fazer um macarrão, não é? Rapidinho. Nada contra macarrão, que eu amo, mas eu aprendi a dosar esse macarrão que eu como. Então, tudo isso é planejamento. E a gente não está planejando. Então, quando a gente descobre as nossas taxas tão altas, aí a gente entra num desespero para baixá-la a qualquer custo. Só que aí não existe uma reeducação. Existe eu tirar tudo que faz mal. O meu organismo não está acostumado. Ele vai sempre querer aquilo que foi retirado bruscamente. E nós precisamos lembrar dessas coisas para as nossas saúde física e emocional. Então, quando nós chegamos na vida adulta, a gente mantém as rotinas, mas também nós criamos outras coisas para nós fazermos. E muitas vezes eu não tenho tempo para cuidar de mim. Eu não tenho tempo sequer para fazer uma respiração adequada. Eu não tenho 10 minutos para eu fazer um relaxamento. Aí realmente eu não preciso ter um dia da mulher. Eu preciso ter todos os dias que seja o meu dia de cuidar de mim. Eu não preciso ter apenas um dia que todo mundo me cerca de atenção. Eu preciso demonstrar e aceitar atenção todos os dias. Porque muitas vezes também nós temos uma dificuldade em receber, né? Porque nós somos criadas para doar, para fazer pelo outro. A gente tem uma dificuldade em receber. Mas é necessário que a gente faça isso. Não deixe para se dar um presente só no dia da mulher. Não deixe para ter um almoço especial só no dia da mulher. Todos os dias são para cuidar da saúde física, mental, emocional e ser uma pessoa feliz. Embora, às vezes, não é muito fácil. E no meio disso tudo, como lá na adolescência nós tivemos uma explosão de hormônios, aqui nessa faixa etária nós conseguimos ter tanto agravo de humor, de sentimentos físicos, de sentimentos emocionais, que a nossa vida fica muito difícil. Porque os anos vão passando, nós vamos comemorando aniversário, nós vamos fazendo festa, nós vamos fazendo um monte de coisas, mas a gente não para olhar para nós e falar assim, como é que eu estou envelhecendo? Aliás, a maioria de nós não faz isso, nós temos medo.
Nós temos medo de nos tornar inúteis, nós temos medo de precisar de ser cuidados e não ter com quem contar, nós temos medo de ser um peso para alguém. Então a gente vai tanto preenchendo os nossos espaços para não pensar nisso. Mas todos nós somos adultos e sábios para entender que esse dia vai chegar, a menos que eu morra antes. Como nenhum de nós queremos morrer por enquanto, né? A gente vai ter que cuidar da nossa saúde nessa idade também. Olha só que interessante, eu já fui entrevistar e atender alguns colegas, né, na saúde, algumas colegas, e no meio da conversa a gente entendeu e foi percebendo que a única coisa que ela estava tendo naquele momento era uma alteração hormonal. Ela já tinha ido no psiquiatra, já tinha se afastado, e a gestão liga pra gente, a gente vai lá e conversa, nós estamos conversando. Quando nós perguntamos, como é que estão os seus exames hormonais? Se existe, né, o gracejo e o humor sobre alteração hormonal quando nós estamos menstruadas, nós somos capazes de matar, na menopausa também. Então a gente precisa se perceber e se conhecer para que quando aconteçam essas gracinhas, a gente se posicione como seres humanos que somos. Porque todos nós, seres vivos, humanos, temos alteração de humor. Algumas épocas mais marcantes, outras épocas menos. Situações que sejam mais sérias para levar essa alteração, situações que são menos sérias, e a gente vai caminhando nesses dois limites e voltando para o equilíbrio. Mas a gente precisa se conhecer. Semana passada nós estávamos numa reunião e uma pessoa falou assim, eu estou me sentindo perdida. Aí depois nós fomos conversar com ela. Ela falou assim, eu estou com dor. Já obesa. A nossa temperatura não facilita a vida dos obesos, muito pelo contrário, piora bastante. Porque quanto mais elevada a temperatura, mais a minha pressão sanguínea aumenta. E nós estamos todos em movimento o tempo todo. Então nós vamos começar a sentir dor muscular, dores de cabeça. E aí vai por interno, vai para o estômago, vai para o fígado, vai para o pâncreas, vai para o intestino. Daqui a pouco o meu corpo todo está em dor. Porque eu não prestei atenção numa coisa pequena que começou a acontecer. Então são momentos na nossa vida que nós precisamos nos observar, nos acolher e aceitar. Porque quando nós começamos a baixar nossos desejos, as nossas vontades, as pessoas começam a fazer gracinhas. Mas a gente está sofrendo. E a gente precisa aprender a dizer isso para sermos respeitadas. Então, quando eu falo dos cuidados necessários, eu não estou falando só das rotinas, mas daquilo que eu preciso aprender a observar e dizer para o outro que ele precisa ter cuidado comigo. O cuidado no sentido de acolher. Quantas de nós já trabalhamos a ponto de não aguentar mais a bendita cólica menstrual? E a gente está lá, se encharca de medicação, até a gente ir descobrindo que já existem atividades físicas, exercícios físicos que são fáceis e simples, que vai amenizar a nossa dor. Porque toda vez que nós sentimos dores, o que nós fazemos? Nós enrijecemos a nossa musculatura. Aí a gente passa a ter duas dores. E a gente leva um tempo para entender isso. Então, quando nós precisamos de cuidados, nós precisamos de ser vistas, observadas, acolhidas, amadas, para a gente não entrar num processo ou de vitimismo ou de agressivas, porque esses dois lugares não são bons, nem para nós e nem para o grupo do qual nós fazemos parte, seja ele familiar, seja ele social, seja ele no trabalho. Porque realmente é muito difícil conviver com uma pessoa que está com dor porque ela é mal-humorada, ela está cara fechada, ela se expressa mal porque ela está com dor.
Então eu preciso dizer, gente, eu estou com dor hoje, não estou a fim de conversar, não quero brincar. Porque as pessoas precisam entender que a dor do outro é séria. Mas se eu não falar isso de uma forma clara, o outro realmente não vai entender. Então a gente precisa lembrar que cuidar de nós não é egoísmo. E eu preciso muitas vezes dizer para o outro como cuido de mim. Porque o outro às vezes não sabe cuidar da gente. Ah, mas também não vou falar nada, não, deixa para lá. O outro não sabe como cuidar de nós, porque nós não aprendemos a dizer isso. Então a gente precisa. A gente precisa aprender a dizer. Porque olha só, o corpo só funciona bem se a saúde da mente estiver em dia, se estiver bem. Nós já falamos aqui o tempo todo, né? Fica parecendo que é o mais o mesmo e a gente está sempre igualzinho o hamster lá na rodinha dele. Mas vai ser assim até que a gente aprenda. E todos os dias nós aprendemos um pouquinho. Todos os dias. Basta a gente ligar as nossas anteninhas de percepção, abrir o nosso coração, despertar os nossos pensamentos, porque todos os dias nós temos algo para aprender e temos algo também para deixar para lá, porque não vamos conseguir resolver. Então, quando essa pessoa diz, por isso evite situações de estresse, eu coloquei entre parênteses, melhor, aprenda a lidar com essas situações, porque nós não temos como evitar o estresse. Não temos como. Não tem uma receita de dizer, hoje eu não vou me estressar, hoje eu não vou me estressar, hoje eu não vou me estressar. Já está estressando só de repetir que não vai se estressar. Porque a repetição sem planejamento e sem sentimento, ela não resolve. Então, tudo que eu vou fazer, eu preciso sentir no meu interior, no meu íntimo, que isso vai me fazer bem. Porque senão eu não vou ser persistente e determinada nas coisas que são cuidados necessários para a minha pessoa. Então eu preciso aprender a lidar com o filho que é birrento, educando-o. Eu preciso aprender a lidar com a situação na família, percebendo o que eu posso fazer para ajudar, ou que não dá para fazer nada e vai seguir o bonde porque não tem jeito de consertar. E muitas vezes nós nos estressamos porque nós queremos consertar o outro, o tempo todo. Então, quando a gente começa a perceber que a gente não consegue mudar o outro, a gente está aprendendo a lidar com o estresse. Nós estamos vivendo as cambalhotas, né? O tempo todo. É como se a gente não parasse de pé para refletir, para respirar, para planejar, para sentir. Nós estamos expressando as nossas emoções de forma equivocada. Por exemplo, a raiva, ela é um sentimento que nós precisamos ter, mas a forma como nós vamos expressá-la é que vai dizer do nosso equilíbrio. Eu posso ter medo, eu posso ter alegria, mas nós precisamos lidar com o como eu vou expressar. E muitas vezes isso não tão só emocional, mas o físico também. Eu estou tão cansada fisicamente que eu vou explodir. Só que aí eu preciso rever também os meus planos de trabalho. Porque senão eu vou explodir 1, 2, 3 vezes, até eu entender que, peraí, eu estou explodindo com muita frequência. O que não está certo? Eu vou sempre falar das horas de trabalho exageradas. É um ganho que nos traz prazer por um lado e desprazer por outro. Nós precisamos lembrar dessas coisas. Então, sempre que possível, faça uma coisa que seja diferente. Mas não vai fazer essa coisa com raiva. Porque senão não vai resolver nada do que você está sentindo se eu for fazer alguma coisa com raiva. Então, às vezes eu preciso tirar um momento para mim. Mas não é possível ficar só. Negocie com uma irmã, negocie com o marido, com a avó. Se tem menino pequeno, peça eles para cuidar um pouquinho. Quando você vai ao médico, quando eles vão ao médico, fazem isso, por que não podem fazer para você descansar? Questão de negociação. Então a gente precisa lembrar que, e eu fiz questão de repetir esse slide, cuidar de si é fundamental, é a base.
Então eu preciso de que o Dia das Mulheres, os meus cuidados necessários aconteçam todos os dias. Um dia mais que o outro, um dia mais tenso, outro dia mais leve. Mas eu preciso de lembrar sempre dessas questões que mantêm a minha saúde. E ninguém melhor para cuidar de mim do que eu mesma. É bem redundante, é bem, em português, bem... Porque eu não posso esperar que o outro faça por mim aquilo que nem eu sei o que eu quero. Então começa percebendo o que eu quero para mim. O que me faz bem. O que eu preciso começar a avaliar e evitar. Porque às vezes você não está a fim de sair todo final de semana. Diga isso para quem convive com você. Não, vão vocês, eu quero ficar em casa. Porque é na obrigação de cumprir o que acho que deve ser cumprido é que eu começo a adoecer e não lidar bem com o que eu sinto e principalmente com aquilo que eu expresso. Porque quando a gente sabe que extrapolou, né, que passou dos limites, a gente fica numa ressaca moral, numa vergonha, e aí começa a remoer, aí começa outro processo de adoecimento. Então que a gente possa realmente cuidar de nós todos os dias. Muito obrigada.